Bom dia, pessoal. Está começando com mais um Matematicando. E hoje a gente vai falar sobre topografia, certo? Mais especificamente sobre terraplanagem, onde a gente vai determinar a cota média através do método das seções e do método dos pesos. O método dos pesos, também conhecido como método da cota média, ele pode ser determinado de uma forma mais rápida e prática. Tal método é utilizado apenas para o cálculo de cota média, ou seja, a cota para a qual o volume de corte VC é igual ao volume de corte VA. Trata-se de um método em que se efetua uma média ponderada das cotas dos vértices levantados no terreno original. Para o cálculo dos referidos volumes VC ou VA, serão necessários executá-los utilizando o método das seções. Para um melhor entendimento, será desenvolvido um exemplo numérico, onde será explicada cada etapa para a dedução do método dos pesos, considerando cada situação descrita acima. Exemplo. Seja o levantamento planialtimétrico representado pela figura 12.1, calcular a cota média pelo método das seções e pelo método dos pesos. Aqui nós temos a figura 12.1. Tá? Esse daqui é o nosso terreno. E esse daqui é as suas devidas seções. Seção 1, que ela representa esse lado do terreno. E a seção 2, que representa, seção 1, que ela representa esse lado do terreno. E a seção 2, que representa esse lado do terreno. Pelo menos das seções, a gente vai ter que fazer o cálculo das áreas das seções da cota ao lado. Cota essa a 1 metro. Aí, o que quer dizer isso, Michel? Quer dizer que, vocês notam que essa medida aqui, ó, dessa cota é 3,6 e aqui ela está a 4,6. Isso quer dizer que a gente optou por utilizar a cota 1 metro aqui, ó, tá? Que é para facilitar os cálculos. Lembrando que a gente pode calcular o volume acima de qualquer cota pré-estabelecida, certo, gente? Vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente calcula a área dos trapézios, certo? A área desses trapézios aqui, ó. Vou pegar aqui a caneta para poder mostrar para vocês. Vai calcular a área desses trapézios aqui, ó. Certo? Esse trapézio, esse trapézio, esse trapézio, esse trapézio, certo? Aí, qual que é a fórmula do trapézio? Qual que é a fórmula do trapézio aqui? Lado maior mais lado menor vezes a altura dividido por 2. Então, aqui, ó, a gente tem aqui lado maior, certo? Lado maior mais o lado menor dividido por 2. Deixa eu pegar... que é o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos lado maior, 4,2. Lado menor, 4. A altura é 20, tá vendo que a altura aqui tá 20? Ó. Aí você fala, Michel, mas ficou meio esquisito isso aí, cara. A altura é sempre perpendicular, tá, gente? Aqui, ó. Sempre perpendicular aos lados. Por isso que aqui é 20. Mas a gente pode deduzir essa expressão aqui para ficar mais fácil. De que forma? Tá vendo que aqui a gente precisou colocar a altura, lado menor, do lado maior dividido por 2. A altura multiplicado pela soma do lado do menor mais o lado maior dividido por 2. Beleza, o que a gente pode fazer para simplificar essa situação? A gente vai deduzir essa equação aqui, ó. De que maneira? Note que o 4, tá vendo aqui, ó?
ele aparece duas vezes nessa história, tá? Então, um macetezinho que eu costumo ensinar pro pessoal é o seguinte, ó. Eu tenho as extremidades, certo? 3,6 mais duas vezes o que eu tenho aqui no meio. O que eu tenho aqui no meio aqui, ó? Tenho 4, certo? 4 tá aqui, ele aparece duas vezes. Não apareceu duas vezes aqui, ó. Uma e duas. Beleza. Então, duas vezes o que eu tenho no meio ali, mais a outra extremidade, que é 4,2. Tudo isso multiplicado por 20 sobre 2. Michel, por que 20 sobre 2? Esse 20 sobre 2 aqui, ó, a gente colocou em evidência também. Certo? Tá aqui, ó. Ou seja, ele não aparece duas vezes aqui, então a gente coloca ele em evidência pro lado de fora. Isso faz com que a gente simplifique a nossa expressão. Entendeu? Você joga tudo isso aí dentro da calculadora, ou uma formulazinha do Excel, tá resolvido o problema, certo? Agora a gente aplica essa mesma fórmula para a seção 2, no caso aqui é S2, e a gente tem a área da seção 1 e a seção 2. Lembrando que nessa seção aqui a gente subtraiu o valor da cota em relação às cotas que tem aqui no desenho, tá? Porque a gente atribuiu a cota aqui, nossa cota de apoio, valendo 1, certo? Continuando. Agora a gente vai fazer o que? O cálculo do volume da cota de apoio a 1 metro. Qual que é a fórmula do volume? É a área de S1 mais a área de S2 multiplicado por H sobre 2. Tá? Ou seja, nós estamos fazendo o volume médio. O volume médio entre as duas seções. Se a gente voltar lá em cima, deixa eu voltar aqui. Se a gente voltar aqui em cima, a gente fez o volume médio dessas duas seções aqui. Tem uma área aqui e a outra área aqui. Dessa forma, o que a gente faz? A gente faz o volume médio entre essa seção e essa, para poder encontrar o volume total, certo? Com a média do volume total, a gente tem o volume a gente encontra exatamente o volume total aqui. Vamos lá. Então eu tenho aqui, eu descobri que lá que a área de S1 é 158 metros quadrados, 158 metros quadrados, a área de S2 178 metros, e aqui eu tenho H sobre 2, que é 20 sobre 2, nosso volume aqui 3.360 metros cúbicos. Para o cálculo da altura e da cota média, a gente vai desenvolver as equações aqui para você ficar sabendo o que foi que aconteceu. A área, qual que é a área? A vezes B. Qual é o valor de A? É 20. Qual que é o valor de B? 40. Ou seja, o nosso terreno mede 20 por 40. Certo? Então a área dá 20 vezes 40, 800 metros. O volume é igual à área vezes a altura média. A altura média a gente não tem, né? É isso que a gente está procurando. Perdão. Essa área aqui não está multiplicando a altura, ela vai passar para cá dividindo. Certo? E é o que aconteceu aqui. Ficou a altura média é igual ao volume sobre a área. 3.360 sobre 800, nossa altura média de 4,2 metros. Beleza, a gente encontrou a altura média. Porém, essa não é a nossa cota média. Por que não é a nossa cota média? Nossa cota média vai ser a cota média, ou seja, a nossa cota média é igual a cota de apoio mais. Qual que é a cota de apoio? A gente não atribuiu a cota de apoio lá de 1 metro? Então, a gente vai pegar essa cota de apoio mais o volume sobre a área, que é igual, então está aqui, ó, 1 mais 3.360 metros cúbicos, dividido por 800, que é igual a 5,2 metros. Certo? Essa daqui é a nossa cota média. Beleza. Então, gente, é importante que vocês não façam confusão
pois a altura média é a distância vertical medida da cota de apoio do projeto às cotas do desenho, dos cálculos, tá? Até a cota média. E a cota média, ela pode ser considerada a distância vertical medida a partir do RN, da referência de nível. Que significa, RN significa exatamente isso, a referência de nível. Agora nós vamos fazer o mesmo cálculo para o método dos pesos. O método dos pesos, como no próprio texto lá atrás já disse, é o método mais prático, mais rápido de se fazer. A gente calcula a média ponderada das altitudes e a cota média já sai direto, tá? A cota média é utilizada muito quando a gente já quer encontrar direto essa cota para onde vai ser passado o plano de corte que vai separar o volume de corte do volume de aterro. Tá? Então, quando a gente já quiser direto a cota média, a gente vai direto e faz pelo método dos pesos. Quando a gente precisar do volume, aí a gente tem que partir para o lado das seções para poder calcular esse volume de corte e o volume de aterro. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui nesse exemplinho aqui embaixo. O que é o método dos pesos? Tá vendo aqui não está assinalado essas bolinhas vermelhas aqui? Ó, eu vou assinalar com ela aqui. Ó. Bolinha vermelha, bolinha vermelha, bolinha vermelha, bolinha vermelha, bolinha vermelha, bolinha vermelha. Essas cotas, tá? Que eu estou assinalando aqui, elas têm peso 1, por quê? Porque elas fazem parte, ou elas participam, como a gente costuma dizer, elas participam só desse quadrículo aqui, ó. Tá vendo? Esse quadrículo, esse quadrículo. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que eu fiz foi caca aqui. Beleza, apaguei. Então, mas o que acontece? Elas participam de... Tá vendo que a cota de peso 1, ela está participando da onde? Está participando do 1, do 3, do 9, do 7, tá? Do 1, do 4, do 9 e do 8. Ela não empresta essa, vamos utilizar um termo mais simplificado, ela não empresta a sua altitude para quadrícula nenhum, entendeu? É por isso que ela tem peso 1. Aí, quando a gente parte para o peso 2, vocês podem notar que ela empresta essa altura, de novo, usando uma linguagem pejorativa nessa situação, ela empresta essa altura para onde? Para quem? Para essa quadrícula e para essa quadrícula, são para duas. Essa outra altitude, essa outra cota, ela empresta para o 8 e para o 9. Essa outra cota, ela empresta a altura para essa e para o 6 e para o 9. Essa altura para o 6 e para o 3. Essa altura, deixa eu pegar o laser aqui. Essa altura aqui, ó, ela vai emprestar para o 2 e para o 3, essa para o 1 e para o 2 e assim por diante. Então, esse é chamado peso 2, porque ele empresta essa altitude para duas quadrículas. Aí a gente vai partir para o peso 3, cotas de peso 3, que são essas bolinhas brancas aqui, ó. Vocês podem notar que ela empresta essa altitude para quem? Para 1, 2, 3. É por isso que é chamado peso 3, certo? E finalmente as cotas de peso 4, que são essas verdinhas aqui. Vocês podem notar aqui, ó. São essas que estão no centro aqui. E vocês notam que ela empresta para 4 quadrículas iguais, tá vendo?
E é por isso que é chamado peso 4. Tá vendo aqui, ó? Essa bolinha, essa cota aqui, ela vai emprestar a altura dela para quem? Pro 2, pro 3, pro 5 e pro 6. Essa daqui vai prestar pro 1, pro 2, pro 4, pro 5 e assim por diante. Esse é o exemplo da onde que sai esse termo método dos pesos. Vamos lá. Para a gente calcular essa média ponderada, o que, que a gente faz? Tá? A gente vai pegar a somatória do peso 1, mais a somatória do peso 2, mais a somatória do peso 3 e mais a somatória do peso 4 e dividir por 4 multiplicado por n. O que, que é n? N é o número de retângulos ou quadrados, tá? Do nosso problema. Nesse caso aqui a gente tem 2, tá vendo? Então vamos lá. Como é que a gente faz esse cálculo da média ponderada, Michel? Tá. Peso 1. O que, que eu tenho de peso 1 aqui? Eu tenho 5, eu tenho 6, 4,6 e o 5,2. 5, 6, 4,6 e o 5,2. Na hora que eu somo tudo isso daqui, vocês podem ir conferir na calculadora, isso daí dá 20,8. Aí, como é que eu faço essa média ponderada? Tá. Quantas vezes apareceu o peso 1 aqui, ó? 5, 6, 4,6, 5,2. Não foi uma? Foi uma, né? Peso 1. Então a gente vai multiplicar esses 20,8 por 1. Peso 2. Eu tenho quantos peso 2 aqui nesse problema? Tem o 5,4 e o 5. Ele apareceu o 5,4 e o 5. A soma dos dois dá 10,4. Como eles aparecem duas vezes, ou seja, ele empresta essa medida para duas quadrículas, a gente multiplica por 2. Ou seja, 20,8. Peso 3 não teve nada, peso 4 não teve nada. Então, para a gente calcular a cota média, a gente vai pegar essa somatória aqui agora, tá? Que foi a somatória de todo mundo aqui, ó. Vai somar tudo e dividir por 4 multiplicado por 2. 2 é o que? É o n aqui da fórmula. Não é esse o caso aqui agora. Mas vamos lá. Então, a soma deu 20,8 mais 20,8 dividido por 4 vezes 2, que é 8. Se a gente fizer isso aqui na calculadora, vai descobrir que a cota média aqui é 5,2. Aí vocês vão notar o quê? Que a gente não calculou essa cota média lá no método dos pesos lá atrás? Vamos voltar lá para ver? Quanto que deu essa cota média lá atrás? Vamos voltar lá para a gente ver. Tá vendo? A cota média aqui, ó, deu exatamente 5,2. Para provar isso, eu fiz questão de fazer os dois métodos num vídeo só, exatamente para isso. Para que fique bem claro que os dois métodos podem ser usados. Porém, se a gente quiser encontrar o volume de corte e o volume de aterro, a gente tem que usar. O método das seções. Pessoal, eu espero ter ajudado. Eu espero ter ajudado vocês. Quem gostou, deixa um curtir aí. Se inscreve no canal. Compartilha com os colegas. E no próximo vídeo, nós vamos encontrar esse volume de corte e esse volume de aterro. Tá? A gente vai fazer uma interpolação dessas coordenadas aí para poder encontrar o volume de aterro e o volume de corte. Tenham todos um bom dia e que Deus os abençoe.